Oi, gente, continuando aqui o vídeo do caso da Vitória Regina. Eu resolvi vir trazer para vocês esse vídeo porque, para dar uma atualizada, tem um vídeo no canal. Eu tinha, acho que 2 vídeos sobre esse assunto, bem resumido, assim, de uma forma para quem ainda não conhece a história e tudo mais. São tantos acontecimentos, né? Esse caso ele completou 1 ano agora, dia 26 de fevereiro, foi aí o dia, né, que ela desapareceu. E o que que acontece? Agora a gente vai para a parte da confusão toda da história desse triste acontecimento da vida da Vitória, onde eu me identifico como uma pessoa, assim, que eu vou colocar assim, sem muita instrução ou sem muito conhecimento, assim, quando as pessoas são bem humildes, eu me identifico nesse sentido, assim, fico relembrando da minha vida quando eu era mais nova. O que que acontece? Como eu disse, né, eu acredito muito que a Vitória ela tenha se iludido com assim, amizades, coisas assim na internet. Ela era muito nova, adolescente, não adianta. Os adolescentes acham, às vezes, que sabem as coisas, porque, não sei porquê, mas não é verdade. A gente vai adquirindo a maturidade com o tempo, é tudo no seu tempo, tudo no momento certo. Aí as meninas postam, ficam aí nas plataformas de vídeos curtos, postando vídeo, dancinha e tal. As meninas são bonitas, atrai quem? Quem que atrai? Né? Atrai esse tipo de pessoas aí com a lábia mentirosa, que conseguem enrolar ali, né, falando as coisas e seduzindo as meninas, as adolescentes aí, que aí quando você vê na sua maioria, acabam engravidando, sendo mãe com menos de 20 anos, assim, menos de 18 anos, enfim. Então, o que que acontece? O que foi para mim a confusão toda nesse caso da Vitória, desde o início, foi o seguinte. Primeiramente, denigriram a imagem da menina, vou ser bem honesta. Pegaram todas as fotos da menina que com uma roupinha assim mais, como colocar assim, mais extravagante. Pegaram todas essas fotos dela e lançaram aí na internet e começaram a colocar, né, a vida particular da menina numa situação a qual colocou a imagem da menina em dúvida para todo mundo. Ficaram julgando a menina pelas fotos que viam, aí vieram, porque ela tinha um ex, porque ela tinha um ficante, denigriram a imagem da Vitória, denigriram a imagem da Vitória. Porque quando você vai pesquisar por fundo ali, você vê que não é nada disso. Tem dois casos aí. Primeiro, realmente o que você expõe na internet vai ser que as pessoas vão deduzir que você é. Essa é a verdade. As pessoas vão deduzir que você vive feliz, vive rindo, nunca tem problemas. As pessoas vão deduzir que você não tem uma mordida de mosquito, porque a tua pele é perfeita. As pessoas vão deduzir que você é piriguete, porque você está com uma roupa X. As pessoas deduzem quem somos pelo que elas estão vendo nas redes sociais. E não é verdade. Você está vendo algo ali na rede social, mas a pessoa não é aquilo ali. Eu tenho um problema sério com rede social. Você vai lá na minha rede social, você não vai saber muita coisa da minha vida, não. Porque eu tenho meio que fobia com essas coisas. É difícil, muito difícil para mim. E eu preciso trabalhar com a internet para divulgar meu trabalho. E aí eu tô meio que aprendendo. Então, o que que acontece? Pegaram a imagem da menina, colocaram todo esse bololô dentro de uma sacola e entregaram para a mídia. Então, aí ficou todo mundo deduzindo que a menina era qualquer, uma menina sem era nem assim, sem pai, sem mãe, sem família. Sabe essa menina que faz o que quer da vida? E não era nada disso a vida da menina. Aí depois vieram com a notícia de que o rapaz que ela ficava era gay, aí ele estava com um rapaz, aí esse rapaz fez o que ficar Vitória, porque ele estava com ciúme, se vingou, isso foi noticiado aí no Brasil todo. Fizeram uma confusão muito grande nesse caso, e aí foi essas questões que foi tudo se desenrolando de uma forma muito absurda. E uma outra coisa também que eu reparei, né, nesse caso, assim, vamos colocar assim, com a parte dos policiais. Me parece que os policiais que encontraram o corpo e tudo mais, não são policiais dessa área, são policiais que cuidam de uma outra área, né? Vamos colocar assim, tem os policiais de trânsito, tem os policiais rodoviários, enfim. Aí esses policiais ali, eles não eram para estar fazendo o que eles fizeram, então eles acabaram contaminando o local, acabaram, né, tipo assim,
o que era para ser investigado com decência não deu para ser investigado. E no meio desse caminho, acho que antes de encontrar a Vitória, me perdoa, gente, que eu não vou lembrar bem, foi encontrado o corpo de uma outra mulher, isso mesmo, foi antes da Vitória, de uma outra mulher, e essa mulher, ela chamava Edna, que aparentemente ela tinha algum tipo de convívio com o Michael ali, a família deles ali, que foi outra coisa também que foram colocando para debaixo do pano e não foi investigado isso. A mulher me aparece sem vida, boiando num rio frio, sem roupa, sem dentes, e ficou por isso mesmo. Então assim, a gente que está de fora assistindo, a gente fica agoniada, assim, como se estivesse assistindo uma série mal feita. Essas séries de streaming aí mal feita. O que acontece? Ponto. Denigreram a imagem da menina, né? Colocaram ali exposto ali que a menina gostava de ficar com um homem mais velho. Não sei se foi somente homens mais velhos ou homens casados, mas assim, homens mais velhos eu lembro com certeza. Ficaram colocando tudo isso aí deduziram e colocaram o que para a sociedade? Ah, então aconteceu isso com ela porque ela procurou. Quem procura acha. Eu lembro desse comentário. Quem procura acha. Então, assim, a mídia fez essa parte. E os policiais, por sua vez, também não ajudaram muito, não. Aí teve toda aquela confusão do delegado que não queria fazer a reconstrução do crime, aí depois ficaram aquela briga ali do... Não quiseram, na verdade, acho que eles não quiseram fazer, não. Quem fez foi o advogado da família ali que fez. Isso mesmo. E aí, o que acontece? Fizeram isso, todo isso aí, foi um drama, foi algo assim tão estarrecedor que o pessoal que estão acostumado a fazer esses vídeos no YouTube, como eu estou fazendo agora, eles meio que desistiram, teve canais que desistiu de fazer, porque as informações estavam desencontradas, informações mentirosas, era uma verdadeira desinformação. E aí você pergunta, mas por que fizeram isso? Porque dentro dessa situação que aconteceu tudo isso, aí o que aconteceu? A teoria da conspiração. Todo mundo até eu em determinado momento também fiquei acreditando que a Vitória se envolveu com alguém, que aí essa pessoa, nesse homem, por algum motivo que a gente não sabe, só ele, aí ele foi e contratou pessoas para tirarem a vida dela. Até eu cheguei a pensar, sabe, nessa hipótese mesmo, pensei. Só que depois, com o tempo, foi passando tudo direitinho, sabe o que acontece? Uma vez eu ouvi falar, o policial falar, não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. Ali em Cajamar, pelo que eu notei, é a moda Bangu, tudo largado, tudo assim, não tem muita, sabe, fim, a gente já está no fim do mundo, ficar para que se preocupar com isso? Então, assim, não ligaram de fazer uma investigação direito, não ligaram de procurar. Ó, quando levaram Gustavo Lira preso, por temporário ali, não era ele, tinha que ser o outro. Trocaram, os policiais trocaram ali os rapazes que eram, porque do nome, né, que era o mesmo nome. Entendeu? Aí tem a questão também do carro, que o carro foi lavado, não foi lavado. Aí o Michael tem um amigo que trabalha com lavagem, lava, né, estofado, essas coisas. Não foi nada disso foi investigado, nada disso foi investigado, foi tudo feito assim, ó. Então, o que nos resta pensar? Foi a teoria da conspiração mesmo, nos resta pensar que foi alguém, aí é onde o pessoal coloca assim, que ela estava grávida do prefeito, aí a esposa do prefeito descobriu, aí mandou tirar a vida da menina. Quando o crime foi bárbaro, porém simples. Escuta o que eu estou falando para vocês. Foi um crime bárbaro, porém foi algo simples. Foi tão simples assim no sentido da situação, que a gente prefere acreditar que foi uma monstruosidade, assim, algo com alguém muito grande, com pessoas muito grandes envolvidas, e a gente prefere pensar assim, porque é tão óbvio o que aconteceu, que ninguém quer raciocinar e pensar. E fora que ali, né, em Cajamar, um silêncio total, tem muitas coisas acontecendo ali, as pessoas sabem. Eu morei em comunidade, é literalmente assim, ali não é exatamente uma comunidade, mas o que eu quero dizer é que em determinados lugares que moramos, não temos que ficar falando, não podemos ficar falando as coisas, entende? Então, assim, o que aconteceu ali foi tão simples que a gente não quer enxergar. A polícia não quis investigar. É exatamente isso. E aí, o que acontece? É um lugar distante, tudo muito distante, você vê que nem asfalto tem direito ali.
O corpo da menina foi encontrado, acho que 5 metros da casa dela. Tudo que a Vitória passou de ruim, ela passou exatamente ali próximo da casa dela. Como eu disse no outro vídeo, né? Foi tudo tão simples, no sentido da coisa, que a gente prefere acreditar numa algo assim surreal. E não tem, eu arrisco em dizer, não foi nada surreal, não. Foi uma ideia infeliz, contra a vontade dela. E aí, depois do que foi feito, o que restou? Tirar a vida dela. O que quer fazer? Entende? Mas eu creio que isso vai aparecer, eu creio que a verdade vai aparecer em algum momento, essa verdade ela vai aparecer. Hoje só está preso o Michael. Por quê? Porque as situações ali que foram acontecendo levou a ser ele o suspeito principal do que aconteceu. Mas assim, nós somos inteligentes. Nós somos inteligentes. O que eu estou querendo dizer? Se você raciocinar bem, porque no início também, né, a gente fica querendo achar um culpado e colocar um culpado, então eu fui na onda e também achei que ele era culpado sozinho. Mas depois que você vai observando as coisas, estudando tudo, você percebe que não tem como ele ter feito aquilo ali sozinho. E o que aconteceu também? Ele foi forçado a confessar. Essa parte ela é muito interessante, ele foi forçado a confessar. Chegaram para ele, falaram para ele isso, que ele tinha que confessar, que ele ia ter ajuda e tal, não sei o quê. E aí ele foi e confessou. E esse vídeo, né, onde ele confessa ali tudo que ele fez, esse vídeo ele está totalmente editado, dividido em 17 partes. Não é um vídeo assim inteiro, do início ao fim. Ele está totalmente editado, cortado, enfim. Fizeram uma farofa danada com um vídeo onde ele confessa. E aí, nessa confissão dele, que eu fiquei muito interessada, né, na época, acho que todo mundo ficou, né, acho que todos que estão envolvidos nesse caso, a gente está envolvido nesse caso emocionalmente, a gente se envolve emocionalmente nisso. Eu conheci, conversei um pouquinho com o pai da Vitória, então a gente fica mais envolvida ainda. E aí, o que acontece? Quando ele confessa ali, acontece algo muito interessante, né? Eu não sei se vocês já viram, já passaram por essa situação com criança, mas a criança ela é muito assim, você vai falando as coisas para ela, ela vai falando para você, de acordo você vai induzindo que ela fale. E aconteceu isso nessa confissão do Michael. Alguém perguntava, né? Ah, foi assim? Aí ele, foi assim. E aconteceu assim? Aconteceu assim. E o mais interessante, ele não sabia que a Vitória estava sem cabelo, ele não sabia. E ele disse que enterrou o corpo dela. Ele disse que enterrou o corpo dela. O que acontece? Nesses 7 dias que a Vitória ficou desaparecida, nesses 7 dias que acho que quando começaram a procurar pela Vitória, né, assim, dar a notícia que ela sumiu, ela estava viva com eles. Porque ele, o Michael e mais um rapaz, mais alguém. E aí, dentro dessa situação toda, essa confusão toda que eles arrumaram, eles tiveram que dar um jeito, né, um fim na menina. E aí é onde eles, né, fizeram o que eles tinham que fazer. Só que assim, quando ele confessa, ele não fala exatamente como tá. Ele não sabe, na verdade. Ele não sabe, entendeu? Eu fico pensando, quem que ia enterrar o corpo dela? Porque o corpo dela era para ter sido enterrado. Ele deve ter pedido alguém para enterrar. Você enterra em tal lugar. Vamos colocar assim. Porque para ele confessou que estava enterrado. Então, o que você tira desse depoimento? Dessa confissão dele, é que ele está falando um monte de coisa que nem ele mesmo sabe. Entende? Ele está falando uma coisa, assim, eu queria que vocês raciocinassem comigo isso aqui. Ele fala pro policial que ele teve um namorico com a Vitória um determinado tempo, só que ele tinha a esposa, a noiva, sei lá, e aí ela queria continuar com ele não queria mais ficar com ela. Ai, tenho que rir para não chorar. E aí ele não queria mais ficar com ela, e ela ficava atrás dele insistindo, aí ele foi, aí deu uma carona para ela nessa noite aí ela foi e falou, então você não vai ficar comigo, eu vou falar com a tua esposa. Então eu vou falar o que aconteceu entre nós, sei lá, mais ou menos assim que ele falou. Aí foi onde ele perdeu a cabeça e fez o que fez. Mas se vocês peguem esse vídeo, assistem e faz essa análise aqui que eu vou falar com vocês.
levantaram aí, denigrindo a imagem da menina, assim, independente que ela fazia ou não, se quando você é exposto, acaba denigrindo sua imagem, você fazendo ou não. E foi exposto pra gente que a Vitória gostava de homens mais velhos. Geralmente os homens mais velhos são casados. E esse Gustavo Vinícius, ele tinha alguém. Pelo que eu percebi, esse rolo que ele teve com a Vitória nesse determinado momento aí, ele tinha alguém. Porque se eu não me engano, ele é pai. Eu não vou coisa não, que eu vou evitar falar, porque eu também não lembro. O que acontece? Quando eu fui ver a confissão do Maicon e deduzindo, porque assim, eu assisti muitos vídeos, eu fiz muitas pesquisas e teve um canal que expôs ali que o Instagram dele, desse Gustavo Vinícius, com uma conversa, você acha lá no canal do Marconde, eu não sei se ele ainda tá, esse vídeo tá lá, não lembro, né, não sei dizer se tá lá, mas foi no canal dele, do Marconde, que eu assisti. E ele postou ali o print da conversa desse Gustavo Vinícius com alguém dizendo que fez o que tinha que fez. Aí fica assim, teoria, é mentira? Não sei, mas tudo se encaixa. Então, assim, a confissão do Michael me parecia mais que ele estava falando, sabe, vamos colocar assim, tem um episódio do Homem-Aranha que o Peter ele vai no médico e acho que é o Homem-Aranha, se eu não estiver me confundindo. Aí ele fala assim, o meu amigo. Ele fala ali pro médico as coisas que ele tá sentindo, tal. Aí ele fala assim, mas é porque eu queria saber pro meu amigo. Então, assim, a confissão do Michael me sugere isso. Me sugere que ele tá contando o que ele fez, se colocando no lugar de alguém. Entendeu? Então, assim, o que eu entendo é que ele não tá protegendo alguém, ele tá se protegendo. Devido, acredito eu, ele pode estar sendo, os advogados devem estar prometendo para ele que se ele não falar, não sei o que pode acontecer, que ele vai ter menos tempo na cadeia. Então, assim, eu não acho que ele está protegendo alguém, eu acho que ele está se protegendo pelo que ele fez. Porque talvez, entre o que aconteceu com ele, entre eles três ali, né, no caso a falecida Vitória e essa outra pessoa, pode ser que ele pegue mais tempo de prisão, não sei. Eu vejo dessa forma. Eu vou ser honesta para vocês, eu não acredito. De verdade, eu não acredito que a Vitória estava grávida de alguém, de um prefeito, essas coisas todas que estão falando aí, que tem gente grande envolvida que estão tentando abafar. Não acredito, não. Acredito que os policiais foram muito atrapalhados, enfiaram o pé pelas mãos, fizeram as coisas de qualquer maneira, ficaram envergonhados pelo que aconteceu. Foi tudo exposto na mídia, nos canais, na internet. Foi tudo exposto, foi uma vergonha, entendeu? E aí agora eles estão tentando no caso, os advogados do Michael estão tentando, né, o máximo ali para poder ajudar eles. O que acontece? Tem vários vídeos dos advogados do Michael por aí no YouTube, eles defendendo o cliente deles, e tudo bem, é o papel deles defender ali, né, enfim. Só que assim, a gente sabe que ele fez com alguém, ele não fez sozinho, mas ele fez com alguém, a gente sabe disso. Não adianta, isso aí não tem lógica dele ter feito sozinho. A situação como foi, só que assim, eu tenho a sensação que ele foi envolvido na confusão, entendeu? Não por ele ser inocente, mas ele foi envolvido nessa confusão toda aí. Então, assim, nesse vídeo de hoje, que eu compartilho com vocês é isso, essa questão da confissão do Michael, o que ele confessa uma coisa que ele nem sabe. E parece que ele está contando na visão de uma outra pessoa, entende? Ele está contando, eu chego assim, eu tenho uma amiga que ela aconteceu isso com ela, só que aconteceu comigo. É como se ele estivesse falando isso, ele está falando de que aconteceu com ele, só que o contrário, né? Ele está falando que aconteceu com ele, só que isso que ele está contando é de uma pessoa, E eu não acredito que ele esteja protegendo ninguém, eu acredito que ele está se protegendo. E a verdade, eu creio que essa verdade, ela vai aparecer em qualquer momento, essa verdade, ela vai aparecer. Mas aí agora vamos para o próximo vídeo, vou trazer para vocês as notícias atuais do caso Vitória Regina.